essa semana as aulas vão ser sobre as ações no direito de família. A gente vai fazer um resuminho geral de todas as ações que você pode entrar no direito de família. Eu acho que vai durar 2 semanas esse conjunto de aulas, porque são muitas ações e alguns aspectos que eu quero explicar pra vocês, pra ficar de uma forma bem didática, tá? Então, primeiro, o que é processo? É um instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição. Ele vai dizer qual é o direito cabível, tá? E o procedimento é a forma com que o processo se desenrola, são as etapas que o processo precisa correr. Partes. Quem são as partes no processo? São as pessoas físicas ou jurídicas que estão ali naquela relação processual. São os sujeitos do processo, tá? No processo de conhecimento são autor, réu, requerente ou requerido, tá? Geralmente, em ações de família, a gente não usa termo autor e réu, a gente usa requerente, requerido. Vamos à aula 2 sobre ações no direito de família. E aí, a gente ainda tá nos conceitos básicos, né? O que é uma petição inicial? É a peça escrita em que alguém vai acionar o Estado na procura de determinado direito. Vai provocar o Estado que diga qual o direito dessa pessoa, tá? E o que é a contestação? É o que a outra parte, o réu, no caso, ele vai contestar a demanda. Ou seja, ele vai se defender do que o autor falou, do que o autor alegou ali na petição inicial, certo? O que é uma ação de adoção? É quando uma pessoa ou um casal maiores capazes, né? Ou seja, maiores de 18 anos capazes, desejam assumir o filho de outra pessoa como seu, né? Normalmente, uma criança ou um adolescente tem que ter uma diferença mínima de idade, tá? Que eu já comentei aqui. E contando com a concordância expressa dos pais naturais. A lei exige esse requisito, tá bom? Que é uma ação de alimentos? É uma ação que alguém que não tem condições de se sustentar sozinho entra com alguém que seja obrigado legalmente a contribuir para o seu sustento. Que pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser até o irmão, tá? Dependendo dos requisitos, da observância dos requisitos legais, obviamente, tá? E aí entra o trinômio necessidade da pessoa que está pedindo, capacidade da pessoa que está sendo demandada e proporcionalidade entre essa necessidade e essa capacidade, tá bom? Vamos lá, mais uma aula sobre ações no direito de família. Vamos falar da alteração do regime de bens, ela é possível, tá? Vamos dizer que eu casei no regime de comunhão parcial, mas eu quero mudar para separação total, é possível, só que eu vou ter que judicializar uma ação de alteração de regime de bens, tá? E o casal tem que conjuntamente alterar o regime de bens adotados, tá? Desde que não prejudique terceiros também. E aí a gente tem ação de anulação de casamento também. Como é que funciona? O cônjuge alegando erro essencial contra outro cônjuge, ele desconhecia alguma circunstância especial dessa outra pessoa, né? Ele pede a nulidade, a declaração de nulidade do casamento, possibilitando que volte a ostentar o estado civil de solteiro. Então ele não vai ser divorciado, porque o divórcio é um direito potestativo. Já a anulação do casamento não, ele precisa provar esse erro essencial, tá? A 5 das ações do direito de família, nós temos a conversão de separação e divórcio, porque hoje ainda eu posso pedir a separação de corpos. Ainda não faz muito sentido, porque antes era exigido essa separação para que fosse concedido o divórcio, hoje não é mais exigido, mas a pessoa pode entender que ainda não tem certeza quanto àquela decisão. Então a separação, ela põe fim à comunhão de bens, mas ela não põe fim ao casamento, tá? Então eu posso, depois de um tempo separado, pedir a conversão dessa separação em divórcio, pondo fim, assim, de forma definitiva ao casamento. E tem a destituição do poder familiar acumulada com adoção. Como é que funciona? Uma pessoa maior de 18 anos ou um casal deseja adotar uma criança sem contar com a expressa concordância dos pais naturais. Ou seja, eles não concordam com o pedido da adoção ou